Já estamos no ar. Boa tarde, estimado internauta. Boa tarde a você que nos acompanha através da nossa página do Facebook, AJPD Angola, Instagram AJPD Angola, YouTube AJPD Angola. Hoje vamos falar sobre o impacto da Covid na vida da Zungueira. Para a conversa, temos a Delma Monteiro, que é diretora da Associação Observatório de Políticas Públicas e da Perspectiva do Gênero, a SOGE. Boa tarde, Delma, bem-vinda. Boa tarde, Teresa. Boa tarde, internautas que acompanham a página da JPD. Boa tarde, minha colega panelista, Evelise. Olá, boa Pronto. tarde. Temos do outro lado, como já adiantou a Delma, não é? A doutora Evanice Souza, que é advogada. Bem-vinda, doutora. Olá, boa tarde, Teresa. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Ótimo. Aos internautas que queiram entrar em contato conosco, enviem as vossas mensagens nos comentários e mandem para nós. A Covid-19 destapou várias coisas que estavam ocultas. A semelhança daquilo que acontece em vários países que vivem com a Covid-19, não é? Angola não foge à regra, com destaque para o impacto na vida das mulheres zungueiras. Começo por si. Como é que olha para esta questão do impacto na vida da mulher zungueira? Bem, a princípio, o impacto da Covid a todos os setores da vida na sociedade angolana foi muito inesperado, porque as pessoas não sabiam de facto com o que estavam a lidar desde o início e para muitas pessoas ainda continua a ser uma incógnita o que é o Covid, como se proteger, caso esteja infectada, como tratar, já que não há cura. E então toda essa questão traz uma série de estigma. Por ser uma doença de contágio, que o contacto próximo das pessoas pode submeter a uma situação de infecção, as zungueiras que têm uma atividade comercial, uma atividade laboral, digamos assim, porque a zunga é o trabalho delas, estão limitadas de exercer a sua atividade laboral como faziam anteriormente. E isso tem um impacto não só psicológico, como também econômico nas suas famílias, porque elas deixam de ter renda diária para sustento das suas famílias. Então, para além de todo o receio, todo o impacto a nível psicológico, toda a questão do medo, tem um impacto econômico muito forte na vida das mulheres zongueiras. Doutora Evanice, esteja à vontade para intervir, está aberto. Doutora Evanice, é impossível falar do impacto da Covid na vida das mulheres zungueiras sem falar daquela que é a atuação dos polícias e fiscais. Que reflexão faz em torno disto? Olha, é como dizia a Delma, né? A Covid-19 acabou por ser um problema acrescido a todos os problemas que nós, angolanos, já tínhamos. Né? Só veio acrescentar ao leque de problemas que nós já tínhamos. E, claro, eu costumo dizer que a Covid-19 é daquele tipo de doenças que foi trazida para o meio social, pela camada social mais alta, média alta, classe alta. Mas os que acabam por sofrer são os da camada social mais baixa. Né? Primeiro, porque têm pouca informação. Segundo, muitas até acabam por agir no vazio, porque, convenhamos, há muita gente que apanhou o Covid-19 mesmo seguindo as regras, mesmo usando álcool gel, usando máscara, lavando as mãos. Ou seja, a Covid-19 é como as pessoas têm estado a dizer comumente, é mesmo um inimigo invisível. E pronto, junto com o Covid-19 vieram todas aquelas regras, né, todas aquelas regras que foram impostas pelo Estado para mitigar mesmo o impacto da Covid-19.
e uma delas é a não livre circulação. E a atividade da Zunga é muito isso, circular, é andar pelas ruas, é ter contato com as pessoas. Às vezes é gritar à rua para as pessoas verem e saberem o que se está a vender. E de repente essas senhoras, essas mulheres, e pronto, fazendo aqui são parentes, normalmente quando falamos de Zunga, pensamos que na Zunga só tem mulheres, mas também tem muitos homens zungueiros, não é? E o que é que acontece? Essas mulheres, que claro, a maior parte das pessoas que fazem a Zunga são mulheres, acabaram por verem mexidas, né, a vida delas econômicas, porque muitas delas são elas que põem na situação. Essas regras que limitaram a circulação delas às ruas, mais com a atuação inapropriada e exagerada dos polícias que, pronto, ou seja, já não era uma novidade, né, a atuação deles. Eles agora só viram a atuação deles legitimada por uma lei, né, o que acaba por ser, pronto, elas são o elo mais fraco diante dessa situação toda. São elas que acabam por sofrer mais. Deixa-me cortar aqui. Posso cortar, Evanice? Seja à vontade. Sim, sim, sim. Vamos fazer uma conversa assim um bocado descontraída. Gostei muito da tua calma expor, mas a Evanice disse que as medidas do governo são para mitigar o impacto da Covid. Eu quero discordar aqui, assim, e muito, numa perspectiva muito pedagógica do tipo de informação que nós passamos. As medidas do governo, na verdade, não foram para mitigar o impacto da Covid, foram para cortar a cadeia de transmissão. O que o governo foi fazendo, quer com o encerramento dos mercados, percebes, né? Quer com o encerramento dos mercados, quer com a orientação de permanecer em casa, a limitação dos transportes, todas essas medidas, na verdade, foram para cortar a cadeia de transmissão. O que fomos percebendo depois é que estas medidas que vieram para prevenir novos contágios, para cortar a cadeia de transmissão, agravaram o impacto da Covid na vida das pessoas mais pobres. Exatamente. Por exemplo, é verdade. É verdade. Estás a perceber porque é importante fazer esse paralelo? Quem tem transporte, sim, quem tem transporte, o fato de terem dito que agora os candongueiros vão andar com 30%, no início foi 30%, né? 30% da lotação, isso não lhes afetou de maneira nenhuma. Mas as pessoas mais pobres que têm que andar de transporte, e no caso as zungueiras, ao invés de ficarem 5, 10 minutos na paragem, que era o que faziam antes, passaram a ficar 1 hora, 2 horas na paragem para poder pegar o transporte. Na verdade, acabaram ficando mais expostas à Covid. Se os supermercados funcionavam até às 21 horas, não é? Funcionavam até 21 horas e passaram a funcionar até às 15. As pessoas, em vez de deixarem para ir mais tarde, a hora que o supermercado estava mais vazio, o que começou a acontecer? Começou a ter filas enormes nas portas dos supermercados, porque sabiam que a determinada hora o supermercado iria encerrar. Então, o que eu penso é que várias medidas que o governo tomou com a intenção de cortar a cadeia de transmissão vieram, na verdade, agravar o impacto da Covid e também criar um cenário de maior exposição à Covid. Então, e isso é Jungueiras. Por exemplo, falou do encerramento dos mercados, né? Os mercados passaram a vender só às terças, quintas e sábados. As zungueiras, no início, foram muito, como eu posso dizer, contidas e cumpriram isso de imediato. Mas depois começaram a ver que com a redução dos clientes, porque as pessoas tinham receio de ir para a rua, tinham medo da infecção, o que vendiam num dia, na terça-feira, por exemplo, não ia chegar para comer em terça e quarta. E então começaram também a ir à quarta-feira. Porque elas chegaram a um estágio, chegaram a um momento da
da interpretação das medidas de prevenção, de que ficar em casa e morrer à fome era uma certeza. As crianças estão a chorar, as crianças... Houve muitas zungueiras, eu trabalho diretamente com as zungueiras, e houve muitas zungueiras, por exemplo, que queixavam que as crianças estavam a desmaiar. Houve uma senhora que tem... O filho desmaiou um dia, levou ao hospital... não levou ao hospital. Dia seguinte, o outro é que desmaiou. Quando levou ao hospital, disseram que as crianças estavam com fome. Fizeram uma papa de milho e açúcar e deram às crianças, e as crianças que saíram desmaiadas de casa voltaram do hospital a andar em pernas próprias. E então... Era a fome. Por quê? Porque não tinha comida para dar a essas crianças. Então, de facto, era fome, era fome. E como essa zungueira aqui é um exemplo próximo a mim, porque eu acompanhei o caso, existem milhões que nós não conhecemos e nem sabemos quais são as dificuldades que estão a passar. Uma coisa que a Evanice falou, que já era o habitué, era a agressão dos fiscais e da polícia contra as zungueiras. O que é que eu assisti durante esse período da pandemia? Os polícias e os fiscais estão tão habituados a bater as zungueiras que mesmo com a orientação de que é permitido vender às terças, quintas e sábados, das 7 às 15 horas, os polícias batem as zungueiras nesses horários e nesses dias. É verdade. Exatamente, porque... É verdade. Sim, Evanice, podes. Ou seja, essa lei, ou seja, os próprios decretos acabaram por legitimar as ações deles. Tanto que quando nós assistíamos como assistíamos nos noticiários, o porta-voz da Polícia Nacional, quando falasse sobre isso, era a justificar as ações deles e depois justifica com o próprio decreto. Tá vendo? É mais do que exatamente. Exatamente. Não houve, por exemplo, nenhum pronunciamento a dizer que os polícias estão a usar força bruta, estão a usar força desproporcional, estão a usar força das denúncias. Exatamente. A ideia era sempre que está orientado, que não devem vender, que não devem vender. Eu assisti a semana passada, era a quinta-feira, era um dia de venda, às 12 horas. Chamei uma zungueira que estava a transitar na rua para eu comprar fruta. E assim que ela parou para me atender, o polícia agrediu. O polícia agrediu na minha frente. E eu rapidamente digo à polícia, é quinta-feira, ela está no horário de venda, não está a fazer praça. E o polícia responde-me assim com muita agressão, e não sei que nem vou aqui repetir as palavras, mas ele responde assim com muita agressão, e eu logo pego no meu telefone e digo, eu vou filmar isso e vou fazer uma denúncia ao comandante Cerqueira. Primeiro nome que me veio à cabeça, primeiro nome, mas olha, resultou assim, na hora, porque o polícia automaticamente deixou a zungueira e virou-se contra mim. Dá o seu telefone, a senhora não pode gravar isso, a senhora não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, eu vou gravar, a senhora não vai sair daqui, vamos levar na nossa esquadra, a senhora vai falar mal da vida. E começar a fazer ameaças. Eu disse, olha, o senhor no mínimo está doido. Para além de extravasar a orientação legal, o senhor está a fazer ameaças. O senhor está a fazer ameaças e isso é grave. Depois fomos à esquadra, a advogada veio, fomos à inspeção da polícia e o caso está a correr. Não sei, a informação que eu tenho, que não é oficial, é que os tais agentes estão suspensos, estão a fazer a investigação e vão ver. Mas quantas pessoas têm coragem, por exemplo, de filmar um polícia na rua quando esse está a agredir uma senhora? Porque as pessoas têm medo, porque a intenção... E eu acho que, na verdade, eu estive numa situação privilegiada, porque entre eu e o polícia existia um agrediamento. Então, ainda que ele quisesse se insurgir contra mim, tinha a barreira do agrediamento. Não conseguiria. Não conseguiria, mas depois ele bloqueou o meu carro, impediu-me de sair, não sei o que, uma série, porque vai chamar o patrulheiro, prontos. Eu também, e é isso, a informação que eu tenho, de uma maneira ou de outra, o que a Evelice disse, nós temos privilégios por ter acesso à informação, não é o que a maioria das pessoas tem. Então, quando as pessoas se encontram numa situação como essa, a única coisa que fazem é lamentar, as que não concordam com aquilo, as outras deixam passar. Claro.
e passa mesmo batido, porque de facto a polícia intensificou a agressão contra as zongueiras, intensificou a retirada dos produtos delas e isso assim, a nosso olhar, e como que a justificação da existência de um decreto serve para justificar tudo. Desculpem aqui o pleonasmo, né? Mas existe o decreto, vocês não podem... Exatamente. Até o bem-vida é colocado em risco. Então, em que medida eu devo me proteger da Covid? Me expondo, inclusive, ou me submetendo a uma situação que coloque em risco a minha vida? Vou deixar a Evelise falar que ela é que é advogada. Evanice, doutora Evanice, acha que nós estamos... assim, acha que o facto, este receio que as zungueiras, que muitas vezes nós, os angolanos, temos de fazer denúncias, de chegar diante de uma esquadra e apresentar a situação, reflete muito o sistema de justiça que nós temos em Angola? Olha, assim, o nosso sistema de justiça é o que é, né? Mas retirando a questão por exemplo, recorrer a uma esquadra de polícia, apresentar uma denúncia, retirando isso do nosso sistema de justiça, eu costumo dizer o seguinte: lidar com a polícia, e falo isso não só como advogada, mas como cidadã mesmo, é muito difícil. Muito difícil. Eu não gosto de dizer que porque não estão preparados, é falta de instrução e não sei o quê, porque às vezes nem isso é, porque já conversei com polícias no meu meio social, sem ser advogada, e vejo que muitos têm instrução, sim. Eu acho que, e até tenho uma prima que me diz isso, eu acho que a farda, o facto de exibirem uma farda, se calhar dá-lhes um poder que eles pensam que têm, mas não têm. Percebes? Eu entendo dessa forma. E digo isso porque teve uma vez que, dentro do que a Delma estava a dizer, isso foi no... Eu não conheço bem essa zona, mas sei que era no centro da cidade, perto do chá de Caxinde. Estava um polícia a insurgir-se com uma senhora que vendia jinguba, e ele pontapeou mesmo o fogareiro da senhora, a jinguba, tudo foi para o chão. No impulso, eu dirijo-me para ele, porque ninguém vê aquilo, uma coisa dessa, e consegue ficar calada. Ai, meu Deus, não acredito. Aconteceu alguma coisa com a minha internet? Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos te ouvir, só não conseguimos ver. Acho a sua câmera desligou. Falar enquanto dá aí um jeito a... Não sei o que é que aconteceu. Já voltou. Não, mas eu acho que passa-se aqui alguma coisa que nem eu sei. Caiu de novo. Não, em direto é assim mesmo, é assim. Deve ser a câmera. Já muito bem com isso. Ok. E o polícia, ou melhor, para o polícia, os cidadãos comuns, os que não são zongueiros, né, têm que ver isso e ficar calados, porque eles estão a cumprir uma obrigação, estão a fazer o trabalho deles. E quando eu me insurjo contra um deles, eles só pensam uma coisa: essa senhora está a faltar respeito à autoridade. Foi basicamente o que aconteceu com a Delma, e foi o que aconteceu comigo também, com ameaças. Está a desafiar a autoridade dele, sim. Exatamente, de me porem naquele carro, levarem-me para ali. Olha, de momento nenhum eu disse, olha, só isso, só aquilo, porque pronto, também era irrelevante. Eu era só uma cidadã indignada com o que eu estava a ver, porque muitos deles têm mães zongueiras, têm mulheres zongueiras, têm filhas zongueiras, têm irmãs zongueiras, e não se importam. E a minha pergunta é, mas meu Deus do céu, tu deves ter familiares, mulheres na zunga, como essa senhora, e não te importas de que esse pontapé que estás a dar no fogareiro significar a falta de pão para uma pessoa... Na casa dessa mulher. Exatamente, não te importas. E eu até disse mais, olha, eu tenho a certeza que tu, se calhar, na tua casa, passas pelo mesmo. Tens uma mulher que a senhora está a vender na porta, ou sei lá, ou na rua, e não te importas. Por quê?
porque para ele, o mais importante é, eu tenho uma farda, quando tenho essa farda, sou isso, e por ser isso, tenho que agir de uma determinada forma. Estás a ver? Então, lidar com polícia, para mim, nunca foi muito fácil. E eu digo isso como cidadã, nem é como uma pessoa que recorre à polícia, por exemplo, para tratar de questões criminais, pronto, os meus clientes, mas não é como isso, é como cidadã. E como cidadã, tenho a certeza que muita gente se revê nisso que eu estou a dizer. É muito difícil lidar com a polícia em Angola, muito difícil. Para questões de denúncia. Olha, só para fazer aqui uma parte pequenininho, fora da nossa questão, quando vamos apresentar queixas de violência doméstica ou sei lá o quê, isso então, olha, às vezes só não ouvimos gargalhadas porque eles ainda sabem que ali tem que se conter, porque minimizam tudo. É isso, também podias ter feito isso, é aquilo, também podias... Olha, é muito complicado lidar com a polícia, é muito complicado. Eu não gosto de arriscar dizer que é falta de instrução, porque muitas vezes não é. Às vezes é mesmo ignorância, mas não é ignorância de não saber, é de falta de educação mesmo. Está a ver? É complicado. Falta de educação e um pouco também de disciplina, não é? Delma, há bocado falou sobre essa coisa dos dias de venda, segunda, terça e quinta, e que depois as pessoas perceberam que de facto não ia resultar, porque o que se vende num dia não é suficiente para levar para a semana toda. A minha questão é a seguinte: se por um lado devemos evitar os aglomerados, por outro lado, dizem-nos que temos que sair para comprar ou as jungueiras têm que vender especificamente num ou no outro dia. A pergunta é, acha que esta é a medida mais acertada, estabelecer dias de venda? Não acha que, se calhar, poderiam evitar os aglomerados se continuasse a semana toda tal como faziam em épocas normais? Sim, eu concordo com isso. Eu concordo que se, por exemplo, as praças pudessem funcionar todos os dias, então, em vez de todo mundo se afunilar no sábado ou na quinta-feira, então você tinha mais opções. Eu acho que a redução do dia só favoreceu a criação de ambientes de aglomeração. Eu acho isso. Quer a redução dos dias, como também de horas. E isso a nível... Olha, sim. Eu queria só acrescentar uma coisa, mesmo dentro dessa pergunta que fez agora a Teresa. Sabe sabe com que impressão eu fiquei? Assim, nós, Angola, nós tivemos tempo de agir dentro dos exemplos que nós fomos vendo na televisão, dos relatos que nós fomos ouvindo. Mas o que é que nós percebemos? Isso, e dentro do que a Delma respondeu, esteve a dizer na primeira pergunta, nós nos limitamos a imitar muitas das regras que foram impostas a nível do mundo, pelo país afora. Só que nós esquecemos sempre uma coisa, é uma coisa que acontece muito no nosso país. Nós esquecemos que nós somos nos outros países diferente, exato, diferente. Somos um povo diferente. Exatamente. E a Covid seria mais um problema acrescentado aos problemas que nós tínhamos e que logo assim não dava para agirmos como os outros países agiram. Por exemplo, eu recebi o telefonema de uma amiga italiana que reclamava do facto de estar no supermercado nas filas. Nessa altura, nós já estávamos em estado de emergência, mas não tínhamos os casos que tínhamos agora. Nem se falava ainda nem tínhamos medo ainda de uma possível transmissão comunitária, porque tínhamos, sei lá, para aí 40, 60 casos. E nessa altura a Itália era o país mais afetado. Ela lá e outras pessoas como ela, acredito que também tinham a mesma reclamação, já reclamavam disso, terem que sair num determinado dia para fazer compras ou comprar medicamentos e encontrar uma enchente nas farmácias e nos supermercados, e que isso ajudava a transmissão, né? Ou seja, nós fomos vendo os exemplos dos outros e mesmo assim decidimos imitar as regras que eles aplicaram, né? Como se essas se aplicariam
aplicadas a nós, ou seja, os efeitos seriam diferentes, mas não, é o que estamos a ver. Dito isso, era só para reforçar o que a Delma estava a dizer. Se nós continuássemos a vender as vendas no mercado de forma normal, os horários de funcionamento dos supermercados normais, sendo que, claro, fossem respeitadas, por exemplo, regras de distanciamento, máscara, utilizar álcool gel, lavar as mãos, né? Se tudo continuasse normal como estava, eu acho que ou seja, o que está a acontecer agora, o que estamos a viver agora, de gente a mendigar na rua comida, de pessoas em situação de quase abandono, praticamente, essa situação não se viria. Eu acho que nunca vi tanta criança pedir comida na rua como tenho visto agora. Ultimamente, até antes, haviam lugares que tu não ouvias que, olha, bateram uma porta para pedir comida. E ultimamente ouve-se. Ultimamente ouve-se. Porque não é só aproveitar-se, como ouvia em tempos alguém dizer, é que tem gente mesmo a morrer à fome. Porque já que a regra é ficar em casa, só que ficar em casa se calhar serve para mim, serve para a Delma, serve para a Teresa, não serve para todo mundo. Exatamente. Por aí. Eu acho que o que aconteceu foi exatamente a falta de sensibilidade para adaptar as regras de prevenção, as medidas de cautela. Eu acho que o que faltou foi isso. É aquele aluno que copiou a prova do colega e copiou até o nome do colega, está a perceber? Copiamos mal. Copiamos mal. Então, a questão de limitar os dias de venda e os dias e os horários de funcionamento levou as pessoas à exaustão. Eu, por exemplo, decidi não sair de casa e disse aos meus filhos, na semana anterior ao cancelamento das aulas, os meus filhos já não foram na escola nem na quinta nem na sexta-feira. Porque na quinta-feira, quando falaram da possibilidade de entrarmos em quarentena a partir de segunda-feira, eu já disse, vão entrar de quarentena em segunda-feira. Hoje vocês já não vão, amanhã vocês também já não vão. Eu saí ao sábado, nesta semana saí ao sábado, fiz compras e fiquei 18 dias na minha casa sem pisar na rua. 18 dias. Fiz as compras, eu não saí de casa mesmo, 18 dias, sem pisar a rua. Quando saí à rua, fui ao supermercado alimento, eu disse, olha, vou ir cedo para fazer as compras. E na minha cabeça, porque o alimento é aqui perto, ele abre às 7 da manhã, eu até me esqueci que tinha horário que agora abririam, acho que estavam a abrir às 9 ou às 8, já não sei, acho que é às 8. E chego lá e vejo uma fila enorme de carros e eu passo a fila, o que aconteceu aqui? Será que houve algum atropelamento? E passo. Sério, eu passei a fila, quando dou por mim, eu estou a chegar na porta do supermercado e a fila é mesmo aquela que eu deixei lá no fundo, achando que houve atropelamento. Fui fazer a rotunda muito rapidamente e fiquei bem mais atrás do local. Exatamente. Quando abriu-se o portão do supermercado, foi uma corrida de gente a entrar. Claro. Que eu simplesmente olhei para aquilo, eu disse, acho que melhor é voltar para casa. Porque eu não sei aqui como é que vai ser. E então a ideia de que, e eu acho que todo mundo teve essa sensação de ir para o supermercado, ter que ficar à espera até o momento de abertura e entrar, as enchentes que aconteceram no primeiro momento. E então eu acho que essas medidas, na verdade, ajudaram a criar um ambiente propício de contaminação. Outra questão também, outra medida que foi tomada, que eu acho que não se pensou em todos os estratos da nossa sociedade, foi, por exemplo, a cerca sanitária. E como isso impactou nas zungueiras? Tem muitas zungueiras que vão buscar negócio nas províncias. É verdade. É verdade. Tem aquelas que vão comprar no 30, que vão não sei quem, mas tem muitas que vão comprar negócio nas províncias. E vão por via terrestre. Com a cerca sanitária para Luanda, essas senhoras deixaram de ter a oportunidade de vender. Começaram a comprar algumas, começaram a comprar em Luanda, que é mais caro, os produtos são de menos qualidade, também porque já sofreram no transporte e tudo o resto, e é mais caro. E começaram a ter menos lucros.
porque os clientes também, a desconfiança aumentou. Se havia pessoas que antes faziam compra com alguma tranquilidade nos mercados informais, hoje restringem-se a comprar nos supermercados, exatamente porque têm medo da contaminação. Claro, da E então contaminação. elas viram os seus lucros serem reduzidos. Isso teve impacto. Hoje, por exemplo, estava a conversar com uma senhora e abrir aqui um parênteses e ela disse assim: nós não temos muitas doenças em Angola. Em Angola nós temos fome. Porque as crianças, mesmo quando estão a se alimentar bem, não há doença em minha irmã. Uma zungueira de 63 anos me disse isso hoje. Então, olha a percepção que essa zungueira tem. É verdade. Eu, particularmente, nunca fiz essa análise, mas é verdade. E ela falou isso porque no âmbito da distribuição de cestas básicas, nós estamos a distribuir cestas básicas e perguntamos qual é o impacto que isso estava a ter na vida delas. E elas nos dizem, aqui em Angola não tem muitas doenças. Nós mesmo somos um povo abençoado. O que temos em Angola é fome. Você, quando come, os neném lá em casa não ficam doentes. E então, essa redução de rendimentos impactou na quantidade e na qualidade de alimentação das famílias das zungueiras. É importante dizer aqui que as zungueiras são as principais provedoras das suas famílias. Elas são as que levam comida todos os dias para casa, mesmo quando tem marido e o marido trabalha. O salário do marido vem para coisas pontuais. Ela é que põe a comida na mesa todos os dias. E então, ela disse, as crianças já começaram a adoecer à toa, é diarreia, é gripe, toda hora desmaiar. Você não sabe as crianças estão a desmaiar por quê? Aumentou o número de doenças e a frequência com que as crianças ficavam doença. Sim, Evanice, sim. É verdade. Olha, e vê só, fizeste agora um parênteses, uma declaração muito... muitas delas não têm marido, porque eu que a Delma disse, quando têm maridos é para pagar coisas pontuais, renda, escola das crianças e não sei o quê. Exato. Têm maridos. Muitas delas têm marido, mas só para ter mesmo, só para ter. Agora imagina, vem a Covid, a obrigação de ficar em casa, a obrigação de vender só num ou no outro dia, sustentar as crianças, mais aquele marido que só fica em casa, é assim, a Covid... E o marido? É verdade. É verdade. Uma coisa que eu estou sempre a dizer, a Covid-19 veio destapar problemas que, se os nossos dirigentes sabiam, fingiam que não sabiam. Fingiam que não sabiam. Agora, fingiam que não sabiam. E agora, como as escolas estão fechadas, e muitas escolas são deles, os supermercados não podem funcionar todos os dias, as empresas a trabalharem a 50%, porque, claro, mesmo tendo um trabalho, eu não vou querer ir todos os dias para me sujeitar a apanhar coronavírus. O que é mesmo que está a acontecer? As empresas a trabalharem a 50%, uma série de coisas, creches fechadas, infantários fechados, não sei o quê, veio destapar uma série de problemas que eles só se preocupam agora porque são afetados também diretamente. Enquanto é só o pobre que sofre, está tudo bem. Quando é o pobre, é o da classe média, é o da classe média alta, aí já a coisa muda de... Já começamos a coçar a cabeça. Claro, porque ninguém está preocupado que o filho da zungueira hoje não vai comer. Ninguém está preocupado, eu em casa tenho um chá, tenho pão, tenho manteiga. Não, e mais do que preocupado, por exemplo, se o filho da zungueira não vai comer, e essa questão da escola, como impactou, por exemplo, a permanência. As zungueiras vivem em bairros muito periféricos, e nesses bairros periféricos há menor presença das instituições do Estado, inclusive instituições de ensino. Então, as pessoas que vivem nos bairros periféricos vão a colégios particulares, privados. Sim. Nunca ninguém se preocupou com a legalidade desses colégios. Aliás,
muitas crianças nem sequer documento têm, mas e só conseguem estudar porque há esses colégios. Há esses colégios, são os filhos das zungueiras. Nunca ninguém se preocupou com a legalidade desses colégios, se podem de facto oferecer um ensino de qualidade e que público estão a atingir. Por quê? Porque era uma forma também de tapar a vergonha do governo de não ter instituições ok. de ensino. Porque hoje as pessoas que estão no Talatona, na Maianga, não sei o quê, muito pouco, os seus filhos estão nas escolas públicas, estão em colégios, Então, o que é que acontece? Quem precisa, de facto, das escolas públicas são aquelas pessoas que vivem na periferia, não é? Periferia. Se você democratizar a permanência das instituições de ensino em todas as áreas, quer sejam periféricas ou não, você vai estar, de facto, a cumprir como eu posso dizer, a responsabilidade do Estado de educar, garantir que o ensino seja acessível a todos. Então, essas zungueiras foram as primeiras a reclamar, por exemplo, que não estavam a conseguir pagar a propina dos filhos, porque os colégios pararam, mas, por exemplo, veio a situação de que têm que pagar 60%, de que têm que pagar sim. para receber aulas online, elas não têm acesso à internet. E como é que depois se preocuparam com isso? Porque, afinal, os donos do colégio não são as pessoas que estão na periferia. Claro. Não são as pessoas que estão na periferia. É que assim aí já os focou. Pensar no problema. Exatamente. E mesmo muitos colégios que atendem, digamos, crianças da classe média e classe média alta, também começaram a se preocupar com essa questão das propinas a 60% e começaram a ser mais criativos em como, de facto, fazer o ensino chegar às pessoas que não podem sair de casa, que não têm acesso à internet e tudo mais. Claro. Quantas pessoas não têm acesso à internet no nosso país? Alguma vez se preocuparam em como fazer essas pessoas ter acesso ao ensino? Não. Então, de facto, a Covid veio nos trazer a necessidade de democratizar o diálogo em torno dos problemas sociais que Angola tem. Exatamente. Se com o mais básico, que é ter uma casa de banho com água para as crianças lavarem as mãos, nós chegamos à conclusão é que o nosso, ou seja, o órgão de tutela não tinha noção de que as escolas públicas em Angola não têm uma casa de banho com água a sair. Ou até tinham, mas fingiam. Evanice, eu continuo a subscrever o que tu disseste há pouco tempo atrás. Fingiam que não sabiam, porque eles sabem de facto os problemas. Os problemas lhes chegam. Só que não têm vontade política para os resolver. Exatamente. Não tem. E então isso foi assim, o impacto foi sendo em cascata. Eu não vendo todos os dias. O dinheiro que eu vendi não vai me chegar para comer 2 dias até eu voltar a vender. Eu vou retirar o dinheiro do negócio. O negócio vai abaixo. As crianças começam em casa a passar fome. Eu começo a ter dificuldade de honrar os meus compromissos, como pagar propina, pagar água, pagar luz, pagar a ZAP, mesmo aquele pacote mini, que é a distração para manter as crianças dentro de casa. Então, as crianças vão estar na rua. Quando as crianças vão estar na rua, começam a estar mais expostas também à infecção. Então, a falta de uma análise profunda e articulada das medidas que foram tomando, que o governo foi aprovando, na verdade, criou em muitas situações cenários de maior risco. E, particularmente, para as pessoas mais pobres, como as zungueiras. Doutora Evanice, agora deu-me aqui um branco. Qual é o destino que se dá, por exemplo,
aos produtos que são recebidos muitas vezes pelos fiscais? Qual é o destino que se dá a essas coisas, a esses produtos? Vão para as quadras, doam, o que é feito essa é a daquilo? tua pergunta, Teresa. Olha, sinceramente, Teresa, essa pergunta é uma excelente pergunta. Sabes, olha, Eu acho que não é uma pergunta para uma advogada, é uma pergunta para o comandante da esquadra. Olha, e sabe o que é que eu acho? E a resposta é mesmo dentro do que eu acho. Eles dividem entre eles. Porque vou-te dizer uma coisa. Se eu, de repente, pensando como eles, tenho um montão de banana, pão, mandioca, jinguba e não sei... Tendo na esquadra, não vou jogar fora. Come-se. Não, mas às vezes... Não, mas às vezes não estamos a falar só de bens alimentares, estamos a falar, por exemplo, de roupa, calçado, material escolar, essas coisas. Fica com eles, fica com eles. Eu duvido Olha, que exista um depósito para essas coisas, onde elas podem ir buscar depois de pagar uma... Nem sei se existe multa para isso. Não sei se existe multa. Olha, eu em tempo estava a conversar com um amigo e ele disse que, de facto, muitas das vezes ficavam sem saber o que fazer com as coisas que recebiam das jungueiras. Tanto que na esquadra dele, ele é polícia, não vou citar aqui o nome dele, tanto que na esquadra dele até deixaram de receber. Deixaram de receber. Algumas vezes foram entregar no beiral, ele disse, mas depois também era uma chatice, tem que ver um carro para levar as coisas até o beiral, você tem que levar com o teu carro próprio, não sei o quê. E então nós deixamos de receber as coisas da zungueira. Deixamos mesmo só já os fiscais fazerem essa parte, nós, mantemos a ordem, mantemos a ordem. Bem, isso é o meu amigo que me disse. Eu particularmente confio na integridade desse meu amigo, apesar dele ser polícia. E eu tenho muitos amigos... Mas eu tenho amigos e familiares polícias. Espero que eles me desculpem o que eu vou dizer. Mas eu tenho quase a certeza que a maior parte das coisas fica com eles. Tenho quase a certeza. Não, é isso que eu ia dizer. Esse meu amigo Sim. É exceção da regra. É exceção da regra. Ele, inclusive, me disse que já tinha sugerido que quando o prendessem, como não sabem mesmo o que fazer, não existe uma orientação. Quando o prendessem, as senhoras às vezes também não tinham condições de pagar multa ou qualquer coisa. Era só mesmo maltratar as senhoras e não sei o quê. Era só dar um susto nas senhoras, de mandar embora, ou então ficassem com os bens e distribuíam para fazer caridade. Mas também não germinou essa ideia dele. Não foi uma ideia que foi acolhida pelos outros. Delma, vê só como é que é o nosso país. É proibido vender na rua. Se é proibido, logo existe uma lei, né, um decreto que proíbe. E se proíbe, quer dizer que quem não cumprir, né, com essa orientação tinha que pagar uma multa. Eu tenho quase a certeza que a nossa lei das transgressões deve falar sobre isso assim, de forma muito superficial. Se é proibido, existe uma multa. Se existe uma multa, depois do pagamento da multa, elas tinham que ter acesso às coisas. Só que, olha, é impressionante como nós aqui gostamos de agir. É isso que fazem. De agir assim, como se fosse... Elas, quando lhes recebem... pessoas... Quando recebem os produtos, elas pagam uma caução e lhes entregam a mercadoria. Só que essa caução que elas pagam não vai para o cofre do Estado, vai para o bolso do polícia ou para o bolso do fiscal. Aí é que está o erro. Mas também tendo atenção no que nós passamos, não é proibido vender na rua em Angola. Claro. Em Angola não é proibido vender na rua. É proibido fazer mercados ilegais. Vejo ali uma área boa, eu mais as minhas amigas viemos, fizemos bancadas, sentamos aí e vendemos. Isso é proibido, mas a venda ambulante não é proibida. A lei das atividades comerciais, a lei 1/07, considera a atividade de venda ambulante uma atividade comercial legal em Angola.
e, e o vendedor, a vendedora ambulante como agentes do processo de comercialização de mercadorias, de produtos. E então a venda ambulante não é ilegal. Às vezes, quando nós vemos o polícia, o fiscal a dar corrida à zungueira, a mensagem que eles nos passam é que, de facto, ela cometeu alguma ilegalidade. Não, a venda ambulante não é ilegal. E há todo um esforço para que as pessoas veem a venda ambulante como uma atividade ilegal. Não é. Ela é informal, mas não é ilegal. Sim, e agora o governo está numa tentativa de formalizar essa atividade, que até certo ponto também é um risco para o próprio Estado. Porque se a ideia da formalização da venda ambulante está assente na coleta de impostos, você vai coletar impostos da zungueira, mas você vai ter que garantir segurança social, por exemplo. Exatamente. E o que você E para o nível de coleta de impostos tem um mínimo. Por exemplo, quem tem 3, 4 salários vai contribuir X, quem tem 4 salários. Claro. A renda mensal que uma zungueira pode declarar são aí de 50, 60 mil kwanzas. O que o governo vai recolher de imposto dessa mulher é tão ínfimo que não compensa ao Estado ter essa mulher como contribuinte fiscal, porque vai sobrecarregar no âmbito da segurança social. Se eu pago imposto, tenho direito à segurança social. E aí vai onerar o Estado. Então, eu acho que também falta essa análise profunda e de duas mãos, né? Do que eu vou exigir, o que eu estou em condições de dar, para que, de facto, se formalize a venda ambulante. Eu acho que nós temos, sim, senhora, acho que regulamentar, temos que, de facto, ter um olhar mais numa perspectiva de processo econômico em relação à venda ambulante e não numa perspectiva de vamos criminalizar essa atividade. Quem não se encaixa nisso vai ser punido. Até porque o nosso governo nem sequer capacidade de fornecer cartões do vendedor ambulante tem. As mulheres que querem adquirir o cartão do vendedor ambulante passam por milhões de dificuldades. Então, eu acho que essa questão da formalização também é uma coisa ainda que tem muita água para correr debaixo da ponte. Mas estão mesmo a emitir esses cartões, Delma? Ou ficamos só na teoria? Não. É assim, nós, a SOGE, nós tivemos um processo um bocadinho avançado, digamos assim, um bocadinho avançado com a administração de Belas e a administração de Talatona nessa perspectiva. Nós sabemos que foi uniformizado a questão dos requisitos para a aquisição do cartão de venda ambulante e estavam a ver como, de facto, fazer com que isso seja uma coisa efetiva. Porque quando você vai pedir, por exemplo, cartão de contribuinte, bilhete de identidade para uma pessoa que não tem sequer um registro, fica complicado. Então, nós tentamos fazer uma ponte com o Ministério da Justiça e Direitos Humanos para ver como pudéssemos, de facto, garantir o registro civil para essas mulheres, para terem acesso ao bilhete de identidade e, posteriormente, ao cartão de vendedor ambulante. Mas, pronto, estamos no processo. Uma coisa que eu acho que até os próprios polícias de ordem pública e fiscal, de facto, não têm respeito por esse documento. Nós fizemos um estudo já há alguns anos, digamos assim, em 2018, sobre a mulher zungueira, um diagnóstico sobre a situação da mulher zungueira. E tivemos relato de mulheres zungueiras que quando o policial ou o fiscal a abordou, exatamente, muito obrigada por ter o nosso material, exato, a abordou, ela apresentou o cartão de venda ambulante e o fiscal rasgou o cartão de venda ambulante. E então, é um documento passado por uma administração e que tem essa resposta. E o nosso projeto era exatamente, vamos vos ajudar a tratar. Ela disse, isso não serve de nada. Quando você apresenta no fiscal, o fiscal rasga. Então, não interessa ter. Então, essa perspectiva... Mas o que eu acho... É pelo Estado, é pela entidade que emite o documento. Exatamente.
Exatamente. O que eu acho é que, se calhar, estes polícias também não estão informados sobre estas coisas. Acho que só pode ser isso. Exato, há uma grande falta de informação também. De facto, há uma grande falta de informação. Mas também o que mais vigora é a prática, quer seja uma prática errada, quer seja uma prática acertada, que quase nunca é acertada. Que quase nunca é acertada. O que eu disse no início, né? Os policiais batem as zungueiras que estão na rua, mesmo quando elas estão a andar. A venda ambulante é legal, que elas não podem fazer praça. Se eu estou a andar com a minha bacia à cabeça, o fiscal não me pode bater, o polícia não me pode bater. Existem restrições, existem áreas da cidade. A maior parte das vezes nem é quando elas estão a fazer praça, é quando estão de facto a zungar, a andar. A maior parte das vezes quando eles insurgem dessa forma com as senhoras, é mesmo quando elas estão a zungar, nem é quando estão a formar praças. Exato. E então, existem restrições, existem áreas que, de facto, as jungueiras não podem circular. Não podem circular na frente dos órgãos de soberania, não podem circular, acho que em frente aos hospitais, por causa do barulho, o pregão pode incomodar os pacientes. Então, tem também ali algumas restrições, assim como tudo, né? Tudo, mesmo nós, no exercício das nossas atividades, das nossas funções, nos encontramos com algumas imposições legais que devemos obedecer. Mas diferente da zungueira, mesmo quando a zungueira está a cumprir as imposições legais, há uma prática reiterada de agressão contra elas, que elas não se escapam. Estamos a chegar no final da nossa live. Doutora Evanice, alguma consideração, uma mensagem que queira deixar para os nossos internautas, para todos aqueles que nos estão a assistir? Olha, como o nosso tema é mesmo o impacto da Covid-19 na vida da mulher zungueira, a mensagem que eu deixaria não seria só para os internautas, mas para quem tem poder para decidir no nosso país. Isso. Então, e a mensagem seria: o ideal é olharmos para os nossos problemas e encontrarmos soluções que tenham a ver com o que nós vivemos, com o que nós angolanos vivemos. Porque é óbvio que o que se vive em Angola não se vive na Itália, por exemplo, não se vive em Espanha. Digo esses dois países porque foram os primeiros e os mais afetados. Logo, as medidas têm que ser diferentes. Nós temos que ver que nós temos pessoas diferentes, com problemas diferentes. Nós já trazemos outros problemas de antes que não podem ser ignorados. Por exemplo, eu lembro-me de ouvir numa dessas sessões com o órgão do Ministério da Saúde que tem estado a dar as entrevistas, onde eles perguntavam, a pergunta era: será que com o Covid-19 as outras doenças já não fazem parte dos problemas do Ministério da Saúde? Isso tinha que ser já um alerta para o nosso Ministério da Saúde, de que só estamos a olhar para o Covid-19 e não é o Covid-19 que mata diariamente em Angola. Não é o Covid-19. Sim. Apesar de ser uma pandemia, mas não é o que mais mata em Angola. Então, não podemos esquecer dos outros problemas que nós temos. Como disse a Delma, o que disse a senhora de 63 anos, a zungueira, a fome também mata. A fome também mata. E ficar em casa não serve para todos. Por isso, não fica em casa. A Evanice falou tão bonito que eu não quero estragar. 3 minutos, Delma. Bem, assim, tendo em conta o nosso tema, a mensagem que eu deixo aos internautas é que não sejam levianos quando forem comentar, julgar a atividade de uma mulher zungueira. As zungueiras não estão na rua a vender em tempo de Covid por desobediência civil. Elas estão na rua a vender porque, caso não fazerem essa venda todos os dias, os filhos em casa vão morrer à fome mesmo. Então, aos nossos internautas, o que eu peço é: tenham maior empatia com relação às zungueiras e não sejam levianos, não comentem, não afirmem,
coisas que vocês não tiveram a oportunidade de experimentar. Não é? As zungueiras não são desordeiras, como muita gente fala, elas são desordeiras. Não, não são. Elas são pessoas historicamente marginalizadas e que deram conta que não podem contar com um Estado para satisfazer as suas necessidades. Então, elas vão à luta diariamente. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os internautas. E quero vender um peixe. Posso? É um bom peixe. Esteja à vontade. Como a Soje não gosta de falar, de ouvir dizer, a Soje fez um estudo que analisou exatamente o impacto da Covid na vida da mulher zungueira em Luanda. Esse estudo analisou o período de março a maio. Tem, assim, entrevistas de algumas mulheres que são, assim, muito, muito reveladoras para nós entendermos um pouquinho mais da realidade dessas mulheres. É um estudo muito bom. A minha colega Florita Telo, que é pesquisadora e é doutora em estudos feministas, ela conduziu esse estudo. Então, é um estudo que vale a pena ler. Nós estamos agora a trabalhar nele para garantir que venha a ser traduzido e que possa ser distribuído virtualmente e fisicamente. Então, daqui a algumas semanas, no máximo 3 semanas, o estudo vai estar na rua e traz informações bastante relevantes. Eu acho que é uma prática que todas as organizações e, de maneira particular, o Estado devia adotar para tomar decisões. Tomar decisões informadas requer pesquisa. Então, essa coisa de que eu vou fazer isso por causa daquilo e daquilo, eu acho que hoje muitas medidas para cortar a cadeia de transmissão do Covid nos vão sair ao contrário, exatamente porque não houve esse cuidado de uma análise mais profunda do que é o contexto angolano, das nossas especificidades e necessidades. Exatamente. Tá bem. Muito obrigada por responderem prontamente ao nosso convite e esperamos contar convosco em próximas oportunidades. Tá bom, Teresa, obrigada. Obrigada, Evanice, por partilhar esse live comigo. Obrigada, JPD, pelo convite. Beijos grandes. JPD, beijinhos, obrigada. Até a próxima. Até a próxima, doutora Evanice. Falamos com Delma Monteiro e Evanice Souza. Sim, esteja à vontade, doutora. Pois. A próxima vez não quero esse doutora no meu nome. Não quero. Não quero o meu nome de volta. Quem mandou estudar muito? Fica com a Delma que não estudou. A próxima... não. Olha, a Delma é uma... Está a enganar-nos. Não queremos essa modéstia, não queremos. Foi um prazer falar com vocês. Eu fugia da escola, só estudei até a 8ª classe, fugia da escola. Mas leu muito, pelos vistos. Mas, Teresa, é sério. Não quero meu nome. Nem gostava de ler. Ai, não me faz rir. Tá bom, beijinho. Obrigada aos internautas também que ficaram aí a nos acompanhar. Obrigada a todos. Internauta que nos acompanhou durante esta hora, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Contamos consigo a próxima semana. Até lá, cuide-se. Tchau. Já fechou, Jorge?